Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso aquecimento de lives incríveis, uma melhor do que a outra, para a preparação da nossa Super Masterclass Intestino Ativo, que vai acontecer no dia 8 de abril, próxima segunda-feira. Inclusive, que já fica o alerta, se você ainda não está inscrita na nossa Masterclass, faça isso já ao final aqui do nosso encontro, porque não tenha dúvidas, será incrível. Lá na Masterclass eu vou te mostrar todos os passos, quais são as técnicas que nós utilizamos para modular esse intestino, para deixar seu intestino bem afiado e ainda emagrecer. É isso mesmo. Então teremos esse tema que será maravilhoso. Intestino ativo na nossa Masterclass dia 8. Hoje teremos uma convidada super especial para participar aqui, dividir essa tela comigo, doutora Alessia, médica integrativa ortomolecular. Tem um sotaquezinho que é uma delícia de ouvir, então teremos aqui dois sotaques bem diferentes nessa tela, vai ser realmente incrível. Então, doutora Alessia vai falar conosco dessa conexão da depressão, da ansiedade e o intestino. Eu já falei para vocês diversas vezes aqui dessa conexão incrível, mas hoje nós teremos um outro olhar, um olhar da medicina perante essa incrível jornada que é esse eixo intestino-cérebro e o quanto nós de fato devemos ter de clareza dessa importância. Eu vou convidar a doutora Alessia para poder entrar aqui com a gente. Calma lá, deixa eu ver aqui como é que eu faço para chamar aqui a Alessia. Cadê você? Cadê? Gente, perdi a doutora Alessia. Ai, Bianca, cadê-la? Eu vi você. Calma lá, gente. Alessia, pede para participar, porque a pessoa aqui é meio zero à esquerda aqui em convidar as pessoas. Olha que vergonha. Ai, que vergonha. Que coisa mais horrorosa. A pessoa não sabe convidar a pessoa e depois não sabe colocá-la na live. Gente, essa é a Bianca. Essa é a Bianca. Então, Alessia, pede. Eu sei que você já tá aqui e eu coloco você, aceito a sua participação. Olá, Melina, tudo bem? Tudo bem a todos que estão entrando aqui? Estou esperando só a doutora Alessia mandar o convite para poder acessar a nossa live. Então falaremos desse eixo, né, dessa conexão do eixo intestino-cérebro. Até tem um termo que eu gosto muito de falar, que é a conexão, que nós temos uma estrada, uma rodovia, uma supervia expressa que corta nosso corpo, que é o nosso nervo vago, que é ele que faz essa conexão sistemas nervosos centrais e entérico, que são, sem dúvida nenhuma, incríveis. Eu já aceitei, doutora Alessia, só estou esperando ela entrar. Boa Olá! noite! Tudo Tudo bem? ótimo e você? Tudo ótimo. Melhor agora, depois Agora dessa deu minha, certo. essa minha pequena habilidade com a Mas deu certo. tecnologia. Eu tinha solicitado aqui, mas eu acho que você não estava recebendo convite. Aí eu Não tive que estava sair e entrar de novo. vindo. Aí demorou, deu um Aham. delayzinho. Eu falo, a gente faz isso todo dia, fala com o povo, usa a rede social, mas É, ainda assim às vezes dá uma batida. Porque a gente é da biológica, né? A gente não é sim, dessa parte de TI. exatamente. Eu sei que deixa com o pessoal que entende. Perfeito, passo a bola. Maravilha. Doutora Sim. Alessia, primeiro eu quero agradecer, né, o seu aceite pelo convite em compartilhar a tela comigo e falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu a vejo falando em diversos momentos, tanto trazendo de forma aleatória como um conteúdo, ou daquele momento ali transpassando informações de um paciente, trazendo esse conteúdo realmente bem fomentado. E eu falei, não, tem que ser sobre isso, né? Tem que ser sobre isso, porque realmente é um Bom, tema que eu amo e que as pessoas tem pouquíssimo conhecimento. Pouquíssimas sim. pessoas fazem essa relação da ansiedade, da depressão e de até outras questões emocionais com o intestino. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse. Já falei do seu sotaque, que eu adoro ouvir esse sotaque.
Se Sim, apresente, né, para a galera que está aqui participando, que são meus seguidores, para a gente poder começar a conversar. combinado. Bom, primeiramente eu quero agradecer também pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra ter essa oportunidade de trazer esse conhecimento que me foi. Eu falo que Deus nos permite, né, acessar esse conteúdo e é uma gratidão muito grande poder transbordar isso aqui com vocês, Perfeito. para os seus seguidores e a gente poder compartilhar também, que o pessoal aqui que me segue também está assistindo, então isso nos engrandece muito. Sem dúvida. A gente acaba aprendendo também, né, nessa troca. Então eu falo que toda vez que eu vou ensinar algo, eu levo muito mais conhecimento do que eu levei. Isso é muito bom. Sem dúvida. Sim. Bianca, vou me apresentar aqui resumidamente. Alessia, eu falo que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Sou uma pessoa apaixonada por Cristo, que trilhou a jornada aí da medicina por um chamado que Deus colocou no meu coração desde a minha infância. E em um determinado momento da faculdade eu me frustrei com os tratamentos tradicionais e tive uma luz ali no fim do túnel de conhecer a medicina integrativa e foi onde eu comecei a trilhar esse caminho. E aí eu formei, fiz alguns cursos, resolvi fazer a pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro e a partir então, desde então, estou trilhando essa jornada. Fiz cursos aí com Arthur Lemos, com outros profissionais nessa área integrativa e ortomolecular. É uma área que a gente não para de estudar, né? Assim como Não. qualquer área médica. E tenho me sentido muito realizada. Por um momento, eu estive prestes a desistir da medicina, com a medicina tradicional. E quando eu tive esse olhar com a integrativa e que eu vi o papel da nutrição com esse olhar do médico que possa ali unir essas duas áreas, eu falei, é por aqui, que aqui está o segredo da cura, aqui está o segredo da prevenção, da longevidade saudável, até da regulação hormonal nossa, a gente pode depois abordar sobre isso, mas a gente vê que tudo isso está conectado. E aí foi onde eu me encontrei. E eu, mineira, que está morando hoje em Pernambuco. E fica É isso, sim. expondo essa praia aí todo dia pra gente ficar babando. Uma delícia, né? Uma experiência muito boa morar no litoral. Eu acredito. Aproveite, aproveite e exponha mesmo, porque eu falo assim, o que é belo é para ser compartilhado, né? E abrir teu stories e ver Perfeito. aquele marzão de Deus é a coisa mais linda do mundo, É né? Maravilhoso. 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 Bom, vamos lá. Então, como que nós podemos começar? Né? Eu acho que tem tanto assunto para a gente falar sobre depressão, ansiedade e essa conexão com o intestino, mas você já trouxe Sim, uma riqueza aqui de informações quando você falou, né? Quando eu percebi que a medicina aliada à nutrição, não é nutrição profissão, mas a nutrição do indivíduo, né? exato. Isso faz toda a diferença no papel da prevenção, da saúde, da melhora e tudo mais. Quando a gente puxa isso para o intestino, o que que tem a ver? Vamos começar já com talvez quebrando esse bloco. O que que tem a ver? Qual é essa conexão do cérebro com o intestino, já que eles estão em lugares tão distintos, né? Um dentro da cabeça, Sim, o outro lá no abdômen, e que as pessoas não conseguem fazer essa conexão. sim. Tem essa aparência que estão distantes, né, e separados, mas é uma falsa aparência. Por quê? Hoje existem até autores que definem o intestino como a parte pensante do nosso corpo. A gente sabe que no nosso intestino tem um sistema nervoso entérico, que é o próprio sistema nervoso do intestino, que se conecta diretamente com o nosso cérebro. E essa conexão, ela funciona assim, eu acho incrível isso. 90% dos neurônios sai do intestino e vem para o cérebro, e somente 10% sai do cérebro e desce para o intestino. O É que incrível, significa né? isso? Demais. Que o intestino ele mais influencia no nosso cérebro do que o contrário. Então aqui a gente Exato. já começa assim. Eu até coloco que é mensagem de WhatsApp. É como se o intestino mandasse 9 mensagens de WhatsApp para o cérebro e o Exato. cérebro mandasse só uma mensagem de WhatsApp para o intestino. É quase assim, ok, entendido. Né? O cérebro manda, o intestino manda e o cérebro só fala, ok, vou Isso, obedecer. Né? Vou exatamente. obedecer. Né? Alessia, sabe o que eu noto, percebo muito, tenho percebido muito na minha vivência, da prática do dia a dia, na prática clínica, muitos pacientes com sintomas de depressão, né? Tipo, Sim, sintomas, não são depressivos, mas com sintomas de depressão. E aí, quando eu sim, falo para eles, veja, talvez isso tenha uma relação, se você tiver for descartada realmente uma depressão, uma hipótese clínica,
você provavelmente possa ser um grande candidato a ser um indivíduo desnutrido. Aí essa pessoa às vezes fala, nossa, desnutrido, porque as pessoas têm na cabeça desnutrido aquela pessoa bem magrinha, raquítica, caquética. E quando na verdade a desnutrição, ela permeia a falta de nutriente, né? Sim. E essa relação dos sintomas depressivos com a falta de nutriente e o intestino, como que você liga esses três pontos para a nossa audiência? Perfeito. Eu vou até ser mais ousada aqui, porque você até falou assim, quando descarta alguma causa clínica. Eu Sim. vou dizer ainda mais, mesmo Uhum. se tiver causa clínica, tá? Uhum. Hoje a gente consegue estabelecer claramente, o intestino está conectado em qualquer diagnóstico. Consigo ter essa relação. Vou te explicar o porquê. Mesmo nos pacientes aí que possuem outras causas, a gente depende do intestino para absorver esses micronutrientes. Eu uso muito uma frase: você é aquilo que seu intestino absorve. Então, Perfeito. qualquer que seja o seu diagnóstico hoje, a cura dele ou a manutenção dessa doença depende do seu intestino. Então, a absorção desses micronutrientes, ela vai ser garantida pelo seu intestino. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, a gente está falando de transtornos mentais que estão relacionados a desajustes de neurotransmissores. Então, às vezes tem queda ou excesso de serotonina, alterações ali de excesso ou de queda de cortisol, isso aqui é um hormônio do estresse, entre outras alterações, falta de dopamina, alterações na endorfina, e aí tem várias partes aí dessa questão de neurotransmissores. Resumidamente, o que isso quer dizer? Que se a gente tem desajustes no sistema neurológico, a gente tem que pensar o seguinte: o que está acontecendo que não está produzindo de forma adequada? E aí, o iPhone está com essa atualização Tá, aqui, agora joinha. se você manda coraçãozinho, ele manda também. Ah, é? Olha lá. Essa eu não tinha visto. Essa é novidade, viu, pra mim. As atualizações. Ótimo. Então, o que acontece? Se está faltando ou se está desajustada essa produção, a gente tem que ir lá na causa, na base. E aí é por isso que eu disse que até quando tem outras causas clínicas. Porque se você tem, por exemplo, eu falo muito isso, às vezes o paciente ele chega com uma história genética, de depressão, de ansiedade, tem uma história familiar importante. Uhum. Mas se eu garanto que esse paciente ele tem um intestino saudável para absorver os nutrientes que ele precisa para produzir serotonina, para produzir os hormônios, ele vai ter esse nível otimizado desses micronutrientes, e aí eu vou explicar essa relação dos exames, e aí esses micronutrientes vão garantir a produção desses hormônios. Então é um momento onde eu viro uma chave, Bianca, que é muito importante, que é a chave da epigenética. Muito tempo a gente acreditou no DNA como um dogma aí que mandava na nossa saúde, né? Perfeito. E a gente se aprisionou nesse dogma do tipo, minha família tem muito caso de câncer, eu vou ter câncer. Tem depressão, eu vou ter depressão. Tem hipertensão, eu vou ser hipertensa. Hoje, a gente já não vive isso mais. A gente vira essa chave porque você tem estratégias de driblar essa ativação dos genes. Perfeito. E uma das formas que eu acho que isso funciona perfeitamente é através desse intestino, com essa nutrição adequada. E quando a gente fala sobre desnutrição, que é essa questão dos exames, a gente está vivendo hoje um novo paradigma. Por que eu falo isso? Por muito tempo a gente considerou normal aqueles valores que vêm lá nos exames, né? Sim. Por exemplo, a B12 tem aquela faixa de normalidade de 200 Sim. a 900. Perfeito. Aí se está em 201, tá ótimo. Tá normal. Se tiver em 800 também tá ótimo. Também tá então, ótimo. Assim, A insulina tá de 18, né? A insulina Exato. de 18 tá excelente. Tá Tá dentro do valor de normal, referência. tá na referência. Isso mesmo. É o que a gente escuta que os pacientes ouvem, né, de outros profissionais. Sim. E hoje, gente, o que a gente tá... Qual que é a mudança de paradigma? Essa faixa de normalidade que fica aqui nessas referências que a gente citou, não quer dizer que seja o saudável para você. Hoje a gente passa por uma mudança onde a normose ou a normalidade está doente. A gente vive aí num século, né? Até atualizei a estatística aí, a OMS relata, 1 a cada 8 pessoas possui algum tipo de transtorno mental. Uau. Então vejam só, isso é um dado muito importante. O Brasil é o país com mais casos de diagnóstico de depressão e ansiedade. Absurdo. Então a gente passa por uma situação onde essa estatística é muito importante. Sim. E aí o que isso acontece? Essas pessoas estão com diagnósticos,
tem os exames ali de uma B12, por exemplo, em 250, leva para um profissional e ele fala que está normal. Mas essa paciente está desanimada, às vezes ela está ansiosa, ela está cansada, ela não tem força muscular, a memória está ruim. Todos os fatores aqui que eu citei têm relação com a B12. E aí, se a gente não souber analisar e entender que hoje nós não trabalhamos mais com valores de referência, nós trabalhamos com nutrientes em níveis otimizados. O que quer dizer isso? Manter essas vitaminas, esses minerais em valores nos nossos exames que vão garantir uma produção hormonal bacana, um eixo do nosso sistema endócrino, do nosso sistema imunológico funcionando melhor, uma produção de neurotransmissores adequada para a nossa saúde. E aí, aqui que entra o poder da nutrição, de um médico que tem esse olhar integrativo, porque a gente individualiza. Eu tive pacientes que, por exemplo, a B12 ali em 500, ele se sentia bem, mas eu tive pacientes que ela teve que ficar ali próximo de 700. Perfeito, que é o meu caso. E a gente percebe, o que aconteceu? Eu tenho que estar com a B12 mais alta também, sempre mais alta. Tanto que eu sei exatamente quando a minha B12 está baixa, porque eu tenho uma desbiose nata, né? A minha microbiota foi formada de forma totalmente errada. Até ontem eu gravei um podcast, estava falando sobre isso. Então, eu fui alimentada com mucilon, não fui amamentada. Com pouquíssimos meses de vida, já comia comida salgada, comida de prato. Enfim, tudo errado. Doces e comida de baixa renda, então comida muito pouco nutritiva. Então, eu tenho uma desbiose nata. Então, eu percebo claramente quando a minha B12 cai. Por quê? Porque quando eu entro em alguns momentos onde eu sei que a minha desbiose descompensou, e essa microbiota começa a consumir a minha B12, eu já falo pro meu marido, nossa, eu preciso fazer uns exames. Aí eu vou lá e faço, aí eu doso. Quando eu doso, eu falo, tá aqui, ó, tá escrito. Porque comprovado. Tá comprovado. Então eu sinto, mas só que nós temos esse olhar, né? Então eu tenho muitos pacientes também que já têm essa percepção. Nossa, eu tô meio esquisita, eu tô meio assim. Só que a maioria não tem. Elas vivem nessa normose que você falou. Tem esse conhecimento. Né? Todo mundo é ansioso, todo mundo é depressivo, todo mundo é cansado, Então, hoje, o errado, como as pessoas falam, o errado tá ficando certo. Então, é normal, né? Tudo é certo você... Porque todo mundo tem, então eu também tenho. É a normose, só que isso é errado, né, gente? A gente tem que quebrar isso. E é bom a gente trazer esse conteúdo, porque essa mudança do olhar sobre os exames, nem todos os profissionais se atentaram a isso. E às vezes o paciente ele fica ali sentindo, igual você falou, cansaço, dor de cabeça, desânimo, ansioso, achando que é normal, porque todo mundo hoje sente isso, né? E aí eles ficam num limbo, né? Parece que eles ficam num limbo. Eles falam, provavelmente os seus pacientes também falam isso, né? Eles falam, mas meus exames estão todos normais, eu não tenho nada. Mas por que eu tô assim? Porque não está ótimo. Tá dentro de uma referência, mas não tá ótimo, né? Exato, não está nesse nível otimizado para a sua produção hormonal. Perfeito. Aí quando a gente fala de hormônio, de neurotransmissor, nessa bagunça toda que acontece no nosso cérebro, né? As pessoas às vezes elas não conseguem entender como que isso vai sair lá do meu intestino e isso vai chegar no meu cérebro. Que loucura! Tem gente que fala para mim, não, você tá doida, você fica inventando as coisas, você fica falando coisa que não existe, porque como que vai sair do intestino e vai para o cérebro? Então, acho que seria interessante a gente trazer essa temática de forma simples para as pessoas entenderem, né? Não na complexidade que é, mas porque de fato as pessoas não compreendem esses caminhos. E o quanto que para sair do intestino, conforme você disse, nós não somos aquilo que comemos, mas aquilo que absorvemos, como que isso vai chegar lá no cérebro e vai de fato dar origem à nossa sensação de prazer, de bem-estar, de controle de ansiedade? Como que isso funciona? Aqui a gente estabelece duas conexões importantes. A primeira é a produção local no intestino, que poucas pessoas conhecem. Eu falo que também o intestino ele é um maestro metabólico para o nosso corpo. Maravilhoso. Por que eu uso esse termo? Porque boa parte dos neurotransmissores também são produzidos no intestino. E digo mais, eles são produzidos mais no intestino do que no cérebro. A melatonina, por exemplo, ela é produzida no intestino 400 vezes em quantidade maior do que na glândula pineal. Uau, a dopamina, muito grande.
A dopamina, 50% da produção também no nosso organismo é feita no intestino. Serotonina, que é muito falada em questões de ansiedade, 90% também produzida no intestino. Então a gente tem que pensar assim, por que o intestino produz, né, esses neurotransmissores, e todos esses que eu citei aqui têm ação tanto em efeito de relaxar, em efeito de lidar com a parte emocional, de a gente ter mais tranquilidade mental, clareza mental, todos esses que eu citei. Por que eles estão sendo produzidos no intestino? Porque, primeiro, tem efeito local nas células. A gente sabe, por exemplo, que a serotonina ali tem efeito local ali nas células, tem interação com a microbiota. A melatonina, hoje a gente sabe que também tem efeito não só no intestino, mas no nosso corpo. Eu sempre gosto de falar que a melatonina não é só para dormir, tá, pessoal? Hoje ela é muito usada, inclusive, a gente tem estudos relacionando com a proteção aí, com o efeito antioxidante dela para proteção de câncer, um efeito de proteção cardíaca. Então já tem surgido estudos novos sobre isso. Então a gente começa a ver ali um benefício desse intestino produzir esses neurotransmissores. Sim. E esses transmissores, além do efeito local ali no intestino ou no nosso corpo, lembra que a gente citou agora há pouco do sistema nervoso, que 90% dos neurônios saem aqui do intestino e vem para o cérebro? Isso quer dizer que esses neurotransmissores ali também mandam mensagens pelo sistema nervoso, onde chega aqui no cérebro, é desencadeado reações metabólicas que vão direcionar o nosso comportamento. Essa é uma das formas que existe essa conexão intestino-cérebro. E a outra situação é por meio da absorção dos micronutrientes. Vamos pegar a serotonina que é feita no cérebro. Ela precisa de certos ativos ali nutricionais, o próprio triptofano, né, que converte em 5-HTP e depois chega lá na produção final da serotonina. A gente precisa de absorver, a gente precisa de outras vitaminas do complexo B, a gente precisa ali, por exemplo, de zinco, vitamina C para produzir cortisol em níveis adequados. Então a gente tem que pensar, eu falo que é a matéria-prima, mesma coisa de fazer uma obra, você tem que ter lá o cimento, o material, enfim. O nosso corpo ele também utiliza matéria-prima. E isso vem lá do intestino na hora que ele está absorvendo os nutrientes. Perfeito. E aí, esses micronutrientes passam ali pelo intestino, na corrente sanguínea, vão chegar ali, igual o triptofano, ele entra na barreira hematocefálica e aí é feita a produção da serotonina a nível cerebral. Perfeito. Então, a gente tem que pensar nessas duas conexões, assim também com os outros neurotransmissores. Perfeito. E aí a gente começa a entender a importância dessa alimentação balanceada, dessa alimentação saudável, igual você começou a citar aí. A gente vai falar também da microbiota, que influencia, né? Mas a gente tem que entender até por que a gente citou, já começou essa live falando, por que os micronutrientes precisam estar em níveis otimizados. Porque o medicamento, quando ele é prescrito, ele vai ajudar no momento? Vai aliviar o sintoma, mas ele não vai corrigir a causa. Talvez a causa seja porque seu intestino não está absorvendo, ou a qualidade nutricional está baixa, ou as vitaminas ali, por algum motivo, você está mantendo elas em níveis mais baixos. Então, tudo isso aqui tem que ser abordado individualmente. Sim, até é interessante ter uma informação que eu gosto de passar até para algumas pacientes, porque é algo muito simples, mas que faz, assim, dar um start. Quando a gente pensa na própria vitamina B6, né? O quanto a nossa microbiota intestinal tem de impacto na produção de vitamina B6. E que é uma vitamina importantíssima lá para o metabolismo do triptofano para se transformar lá na frente em serotonina. Perfeito. Então, como que esse indivíduo, né, com sintomas depressivos, ele vai ter uma melhora se a microbiota está ali inadequada na produção de uma vitamininha só, é só uma, mas que faz parte de todo o contexto. E se faltar essa uma vitamininha, a coisa já desanda completamente, né? Então, é uma coisa tão simples e que muda toda a história. O segredo está nos detalhes. Eu também gosto de usar muito essa frase. Mínimos. As pessoas acham que são mega transformações, né? As pessoas, com certeza você tem esse feedback também. Eu falo até para os pacientes, viu? Não se assuste, que eu não vou mandar você comer o pozinho dos olhos da morcega do Himalaia. Não, são coisas simples. A gente não precisa de coisas rabuscadas e coisas carésimas, alimentos da moda, nada disso. É o simples, é o básico que funciona, feito da forma correta, bem alinhada, né?
Claro, vai Isso precisar de mesmo. um suplemento, óbvio, enfim, cada caso é um caso. Mas, via de Vai regra, a depender. base, ela é muito simples de ser feita, Sim, desde né? que seja individualizada, né? Igual você disse, isso aí é Exatamente, exatamente, maravilhoso. Tá, nós fizemos um pequeno roteiro, né? Até eu vou tentar seguir o roteiro para a gente não. Se a gente vai ficar a aqui gente 3 horas, né, falando, porque esse tema dá para a gente falar, ó, até. tem muito assunto. Dá para falar até. Aham. Aí, Alessia, me conta uma coisa. Como que você vê essa questão da própria desbiose intestinal, né? Para contextualizar um pouco, para quem nunca ouviu falar desse termo, de forma muito simplista, seria o desequilíbrio da microbiota intestinal, onde nós temos aí uma Perfeito. qualidade de micro-organismos desequilibradas ou até mesmo uma quantidade. Quando a gente pensa no supercrescimento bacteriano, no SIBO, ou até mesmo no supercrescimento fúngico, cada vez mais mulheres sendo acometidas por supercrescimento fúngico, né? Sim. Como que você visualiza essa questão da desbiose intestinal nessa produção de neurotransmissores, nessa questão de aumento de permeabilidade intestinal, então aumentando esse processo inflamatório? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, como você já bem contextualizou, a disbiose ela já vem com esse desequilíbrio, né? Nós temos uma microbiota saudável e quando ela está desajustada ou desequilibrada, a gente passa ali a ter uma mudança nesse aspecto da microbiota, que pode sim favorecer certas doenças. Hoje a gente tem isso relacionado cada vez mais na literatura e favorecendo essas mudanças de humor. Então, por que que isso acontece? Bom, a gente tem que pensar, se são bactérias com um potencial mais patogênico, um potencial ali de gerar mais doenças, significa que essas bactérias ou elas causam irritações no nosso intestino, então pode gerar uma inflamação localizada ali. Talvez essas bactérias liberam substâncias, ou os fungos, né, com as micotoxinas, e essas substâncias são absorvidas e no nosso organismo gera um processo de inflamação, ou estresse oxidativo, né, que é um nome que a gente utiliza também para essa questão bioquímica. E essa inflamação, eu sempre gosto de falar que ela pode chegar a nível neurológico, que aí gera um quadro que a gente chama de neuroinflamação. E essa neuroinflamação comprometer ali não só o humor, mas a memória, Uhum. cognitivo, raciocínio, foco. Eu tenho visto, você eu imagino que O também tenha Alzheimer, percebido isso. né? Hoje já sendo Exato. totalmente direcionado para essa neuroinflamação, sendo considerado diabetes tipo Sim, 3, né? exato. Uma coisa louca, né? Esse quadro, você vê o quanto que a parte inflamatória do intestino vai repercutir ali no cérebro. E Uhum. aí, o que que acontece? A gente tem aqui vários fatores influenciando, porque aí a gente começa a pensar, se essa microbiota desajustada me faz adoecer, por que que essa microbiota está assim? Porque se ela era para ser saudável e ela não está. Aí que entra o poder também da alimentação. Porque, igual você citou, um padrão alimentar com uma baixa qualidade nutricional, ele rico em carboidratos, em farináceos, açúcar, processados, faz você ter um certo tipo de microbiota intestinal que é mais favorável a esse perfil inflamatório. Nossa microbiota, gente, ela é muito sensível. Basta 2, 3 dias ali com mudanças na alimentação, você já gera efeitos de mudança de aspectos ali na microbiota intestinal. E aí isso vai trazer consequências. Por quê? Esses alimentos, eles não só vão ser nutrientes para nós, mas eles vão alimentar essas bactérias, essa flora bacteriana também. E aí, se a gente tem um padrão alimentar ali muito pobre em nutrição, a gente passa por uma situação. A gente fica carente de nutrientes e a gente está alimentando bactérias ruins. Aí o estrago está feito. Porque aí essas bactérias ruins vão liberar substâncias, às vezes são bactérias ou micro-organismos que fermentam mais, geram Uhum. gases, aí a gente começa a ter mudanças no hábito intestinal, aí a gente cai Uhum. até naquela situação que é uma frase muito comum. Você está muito enfesado, quando a gente Uhum. fala que a pessoa está muito Uhum. irritada, né? E aí ela tem mudança no hábito intestinal, o intestino fica Exato. preso. Né? Uhum. Além da retenção ali daquele bolo fecal, ela está retendo bactérias ali que geram toxinas e que geram sim Sim, essa neuroinflamação. que é um Então a absurdo. gente tem que pensar É muito exatamente. E muitas complexo, né? pessoas convivem com Sim, isso. Sim, e acham que é demais. normal o intestino preso.
Exatamente, eu falo muito para as pessoas, né? Quando a gente fala em intestino preso, muitas pessoas acham que intestino preso é passar dias sem fazer cocô, quando na verdade tá longe de ser só isso. Eu tenho pacientes que vão todos os dias ao banheiro evacuar, mas são evacuações incompletas. Sim, Então a pessoa vai ao banheiro, faz cocô, mas sai com aquela sensação de que ainda tinha alguma coisa a mais que não saiu. Isso é constipação, né? Aquela pessoa que não tem uma evacuação completa. E essa história de que é normal você ficar 3 dias sem ir ao banheiro. Eu faço sempre uma analogia com a lata do lixo, aquele lixinho que coloca na pia da cozinha. Se nós produzirmos lixo todos os dias e deixar aquele lixo ali por 3 dias enchendo, 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 você vai se incomodar com aquele lixo. Aquele lixo vai atrair mosca, ele vai cheirar mal, ele vai começar a ter ali um resíduo, ali um chorume. Ou seja, qual é a nossa tendência? Produzir o lixo da pia, já pegar e descartar. Por que seria diferente com o nosso intestino? Né? Por que, que todo dia a gente produz massa fecal? Todo dia a gente come, tem gente que come horrores e não sim. vai no banheiro fazer Não cocô. vai ao banheiro. Eu tenho paciente, foi assim o recorde, de ficar 21 dias sem fazer Meu cocô. Deus. 21 dias. E claro, de precisar. E assim, eu tenho vários que têm que fazer manobras manuais para poder ajudar a sair o cocô a cada 2, 3 dias. Enfim, é uma Uso coisa de assim. laxantes, Ah, né? laxante é algo extremamente corriqueiro e que acaba com a nossa microbiota intestinal, né? Exato. Então, isso é Péssimo. terrível, é péssimo. Até quando estava falando dessa questão da neuroinflamação, eu estava me recordando aqui de uma live que eu fiz uma ocasião que eu estava falando da questão do cortisol. O quanto o cortisol cerebral aumentado, isso impacta também nesse processo de desencadeamento de desbiose intestinal, né? Que é Sim. um outro conceito que muitas pessoas não imaginam. Eu até falo, só lembre-se aquele momento que você ficou bem estressada. Não te dá até, de repente, uma dor de barriga? A pessoa, é verdade. Eu falo, pois é, você veja como existe essa conexão do cérebro com o sistema digestivo, né? Lá com o seu intestino, o quanto isso de fato faz conexão. Então eu vejo muito isso, pessoas altamente estressadas por trabalho, por rotina, seja lá o que for, e com distúrbios intestinais muito gritantes e que elas não fazem essa conexão. Mas o exame está tudo bem, né? É, O exame está tudo tá bem, normal. mas a clínica do paciente tá terrível, né? Tá Sim, terrível, terrível. Até você falou de micotoxina. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque talvez seja um nome que as pessoas não conheçam. sim. Quando a gente tem esse supercrescimento fúngico, né? Na microbiota a gente vai ter ali um pouco de bactérias, vírus, fungos, é normal quando a microbiota está saudável e em nível equilibrado. Agora, quando a gente tem um supercrescimento fúngico, é, esses fungos em excesso, eles vão começar a produzir ali substâncias, micotoxinas ali, que vão ser absorvidas, que podem ser Uhum. absorvidas ali na corrente sanguínea, e isso gera ali efeitos inflamatórios no nosso corpo. Além disso, o fungo, eu sempre gosto de relacionar, porque o fungo ele é um micro-organismo oportunista, né, Bianca? Então, quando a gente está falando também de síndrome fúngica, a gente tem que pensar que a imunidade está comprometida, o Sim. padrão alimentar, geralmente, padrão alimentar muito rico em Uhum. açúcares, né? Que a gente Uhum. vê que são típicos desses pacientes. Sim. E aí, esse paciente, além dele estar com esse crescimento fúngico no intestino, ele começa a apresentar quadros de micose na unha, micoses na pele, começa a ter candidíase com recorrência muito Perfeito. frequente, trata, Uhum, uhum. volta de novo. E Placas não fúngicas até melhora. em outras partes do corpo, né? Eu tenho paciente que E relata placa mucosa fúngica, oral. né? É exato, e abaixo dos seios, na axila, região de É, pescoço, aquelas placas na cabeça, no couro couro cabeludo mesmo, né? cabeludo, Alterando até a microbiota epifamose. capilar, né? Que as pessoas acham que microbiota é só no intestino. Não, gente, é no corpo inteiro, Não é. até no zóio. Exatamente. A gente, Cada parte com a sua microbiota, mas nós temos bactérias, inclusive somos muito mais bactérias do que humanos, né? Segundo até é o isso título de mesmo. um livro, É bem mais bactérias do que interessante humanos, né? isso. Então, quer dizer, essas mulheres também que são acometidas, por exemplo, de uma candidíase de repetição, que a gente sabe que elas têm uma característica fúngica ali nesse intestino, elas também podem sofrer desses sintomas depressivos, de ansiedade, tudo isso, né? Sim, exatamente. Porque aí a gente vai olhar na base do intestino
a gente começa a encontrar essa conexão, às vezes está com essa desbiose, tá com uma inflamação intestinal. Essa produção dessas micotoxinas ali também geram efeitos que acentuam essa neuroinflamação e piora esses sintomas. Outra questão que eu gosto sempre de comentar, que às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço para saber se eu tenho ou não síndrome fúngica? E eu passei por isso, quando eu descobri isso, eu falei, não estou acreditando. Que é aquela estratégia, né, de comer a maçã que eu te comentei. É ótima! Gente, eu sou a prova viva. Eu sempre comia maçã e falava assim, tô com fome. E eu não sabia disso. Eu lembro que na época da faculdade, antes de estudar isso, o pessoal me oferecia, aceita uma maçã, ou em casa assim, vou comer o quê? Não vou comer uma maçã não, porque vai abrir meu apetite. Eu ainda falava desse jeito, olha a ignorância. Comer maçã dá fome. Dá fome, exatamente. E aí, quando eu fui estudar e entender que, na verdade, ali a maçã, ela tem uma substância, né, que é a arabinose. Quando a gente está com esse crescimento fúngico no intestino, ele é metabolizado ali, fermentado, e gera uma substância chamada ácido tartárico. E ele tem um efeito hipoglicemiante. O que quer dizer isso? Ele baixa a nossa glicemia e faz a gente sentir mais fome. E aí, geralmente, nesse intervalo ali, você come a maçã, dá hipoglicemia e sente fome, é um momento onde a gente também muda de humor. Realmente a gente fica mais irritada ali, a gente fica impaciente. E aí, o que é isso? É essas substâncias que a gente já está absorvendo e já está gerando toda a repercussão ali neurológica no nosso corpo. Perfeito. No dia que eu tive esse conhecimento, eu falei, meu Deus, eu tenho que tratar rápido essa síndrome fúngica. Chocada, né? Chocada. Nunca me ensinaram isso. Até vou repetir, né? Para mulherada, principalmente de plantão, que é o nosso público em grande maioria, faça o teste da maçã. É um teste simplérrimo que vocês podem fazer em casa. Isso. Então, come a maçã. Claro, não adianta estar 3 dias sem comer, vai comer uma maçã. Claro que vai continuar com fome, né? Mas tá ali plena, de boa, vai comer uma frutinha no meio da tarde. Depois veio aquela fome de leão. E normalmente uma fome com o nome de carboidrato, porque não é fome de brócolis, fome de bife, né? É fome de pão, é fome de biscoito, de carboidrato. Grandes chances, grandes possibilidades de que você esteja aí sofrendo com um crescimento fúngico mais exacerbado, porque dela causa toda essa cadeia que a Alessia comentou. Né? Então você vê como que toda essa conexão acontece. E de fato, eu falo sempre, eu com fome eu não presto. Então a gente vê como que a falta do nutriente ela realmente altera a nossa emoção. Né? Inclusive, eu fiz uma enquete hoje, eu fiquei até chocada. Eu perguntei lá se você tinha algum sintoma de depressão, ansiedade ou se conhecia alguém. 97% das pessoas votaram que sim. Aí entra até nesse dado estatístico que você trouxe. E uma outra pergunta que eu fiz foi se você desconta a vontade, a emoção na vontade de comer. E 67%, se não me engano, aproximadamente 70% das respostas disseram também que sim, que quando estão mais ansiosas, comem porque mereço, né? Aquela comida do merecimento. Aonde que entra esse elo, né, da vontade do comer o doce, principalmente, porque a vontade é do doce, né, do chocolate, do pão, do sonho, com essa ansiedade, essa coisa que as pessoas hoje têm, principalmente no final do dia, que a galera já tá por aqui. Ai, eu vou comer, eu mereço comer, porque hoje foi o dia uó, né? Qual que é essa lógica? E a gente também tem várias conexões que influenciam nisso, né? Eu sempre gosto de falar da carência do cromo, que é um mineral importantíssimo para essa ânsia pelo doce, né? Então, quando esse micronutriente também fica em níveis mais baixos, é aquela questão da pessoa falar assim, eu preciso de um doce. Ela tem uma necessidade de comer todos os dias. Tem toda essa questão ali de não conseguir, muitas vezes, até controlar. E é típico, quando a gente começa a melhorar os níveis do cromo no sangue, o paciente ele começa a ter um controle melhor. Ele fala, não, hoje eu tô bem, não tô sentindo aquela ânsia mais, eu como quando eu quero. Perfeito. É bem interessante. E a falta do açúcar, a gente tem que pensar que o açúcar ele tem um efeito neurológico também, já feito em estudos aí, até de dependência, né? Comparável até com drogas aí, gerar um certo vício mesmo cerebral.
E quando a gente tem a queda desses níveis de açúcar, e se a gente não começa a trabalhar estratégias para lidar com essas mudanças, para ir retirando o açúcar, a importância do acompanhamento profissional. Porque o pessoal acha que é assim, vou só fechar a boca e pronto. Não Sim, é bem assim. não. Depois você tem um efeito rebote, depois você não consegue, chuta o balde, come tudo que podia e um pouco mais. Perfeito. E aí vai gerando várias questões ali para a sua saúde. A estratégia é vocês aprenderem aí com um profissional bem acompanhado as substituições adequadas. Quais os melhores momentos que você pode comer o açúcar? Porque não adianta, a gente não pode cortar ali e ficar zero com, até mesmo porque é praticamente impossível. E a gente não pode cortar de uma vez e achar que essa falta do açúcar vai fazer bem. Por quê? Quando a gente tira de uma vez esse excesso de açúcar, o cérebro, naquela dependência, ele vai gerar ali um efeito até de abstinência mesmo. Então, pode gerar dor de cabeça, pode gerar mal-estar, irritabilidade, estresse. Então, isso também influencia, inclusive, nesse fator emocional. Quando o paciente ele começa a ficar mais irritado, aí eu vou comer para me dar um alívio, para me dar esse bem-estar. E aí é uma forma de buscar ali essa fuga emocional também no alimento. Além disso, outros fatores aqui, já entrando em níveis hormonais, a gente sabe que é a questão do cortisol, até em questão do estradiol, eles atuam em receptores ali também, nas nossas células, que vão direcionar essa demanda maior pelo açúcar. Então, essa questão pelo alimento do carboidrato, a gente querer ali satisfazer e trazer esse bem-estar, aí vai variar também pelo estresse que a gente está passando, no dia a dia, o estresse emocional, e também para nós mulheres esse eixo hormonal. Então, aquela coisa, TPM é difícil de segurar a vontade. E aí tem essa relação de estradiol aqui também influenciando. Perfeito. Aí, nossa, aí se a gente for para estradiol, a gente já vai entrar em metabolismo. A gente vai falar já pode falar de estroboloma no intestino. Eu Influencia falo que muita coisa conectada. é uma coisa que vai puxando a outra, né? Não tem como desvencilhar. Sim. Eu falo sempre isso, gente. Nós somos uma peça única. Nós não somos peças de Lego que coexistem sozinhas, né? Nós somos um grande Lego onde só funciona tudo junto. Então, uma coisa que interfere, eu falo, se você der uma topada com o teu dedinho minguinho, você vai ter uma dor de cabeça. Né? Aquele impacto da dor vai gerar uma dor de cabeça, de repente vai gerar uma irritabilidade. Mas, nossa, mas eu bati o minguinho, porque tudo está conectado. Então, não tem como desvencilhar de fato esse eixo, essa conexão do cérebro com o intestino, com o que a gente absorve. Eu até esqueci de dar um recado, gente, que eu tô eu deixei os comentários desativados, porque senão fica aparecendo aqui tudo aqui, aí tampa a nossa convidada ilustre. Né? Então, já já eu vou abrir aqui os comentários para vocês poderem mandar aí as perguntinhas de vocês, tá? Até quando a gente fala, Alessia, você estava falando, inclusive, dessa questão da dependência do açúcar e toda essa conexão. Quando a gente fala de nutrientes, que você falou até do cromo, quais nutrientes que você hoje vê assim como fundamentais para que você tenha uma boa saúde da sua saúde mental, né? Você tem uma boa saúde mental. Então, para esse paciente que de fato tem uma depressão diagnosticada ou que tenha sintomas depressivos, ansiosos, enfim, quais nutrientes que você é ponto-chave? Perfeito. Esses pacientes, então, a gente sempre vai monitorar aqui alguns ativos aqui nutricionais para manter sempre em níveis otimizados. A gente começa falando de complexo B. Então, aqui não vou isolar uma vitamina em si, igual você citou a B6, a gente tem a B12, a gente tem a B9, a vitamina B5, cada uma delas aqui vai atuar numa via metabólica que vai melhorar cortisol, dopamina, melatonina. Então, assim, esses neurotransmissores, eles não vão utilizar uma matéria-prima ali, um micronutriente isolado. Geralmente, muitos micronutrientes até atuam em mais de uma via metabólica, né? Então, chega ali e absorve, ela vai trabalhar toda nessa cascata ali de neurotransmissores. Então, a gente tem que pensar bem em níveis de complexo B. Eu gosto muito de usar ali a estratégia de precursores ali de serotonina, como o 5-HTP, que vem ali do triptofano. Muita gente utiliza triptofano por conta própria, é uma estratégia. Eu sempre peço cuidado, porque o triptofano ele pode entrar naquela via
quinurenina, né? Que Sim. pode desencadear um efeito mais inflamatório, mais oxidativo. E Eu já piora o que tive casos a de gente pegar quer melhorar, né? isso mesmo que eu ia falar. Eu tive casos de pegar paciente que chegou tomando e piorou os sintomas. Ela não Sim. estou entendendo o que eu faço mais. Aí eu fui lá, vi pelos exames que ela estava com perfil oxidado. Falei, para você, a gente não pode usar o triptofano. Aí a gente usa o 5-HTP, que é a 5-hidroxitriptofano. Além disso, a gente tem que pensar em outros aminoácidos ali. Então, aqui também entra na estratégia alimentar, né? Fontes ali desses aminoácidos. Então, a tirosina, para ajudar também. A gente não citou aqui, mas depois dá uma live bem interessante falar da tireoide e intestino, né? Adoro. Então, tirosina que vem para ajudar na função hormonal da tireoide, que é excelente. A tireoide tem que estar otimizada nesses pacientes. Melhorar a produção de dopamina, cortisol, além de complexo B, a vitamina B5. A gente pensa muito ali em zinco, vitamina C, que são essenciais. Então, não tem como a gente pensar ali na produção de cortisol sem esses micronutrientes. Perfeito. E assim, a gente consegue o selênio também, muito importante para essa produção de neurotransmissores. Selênio que aí tem muito, é muito encontrado em castanhas, né, Bianca? Que é uma coisa de fácil acesso. Muitas pessoas não sabem. Uma ou duas castanhas, até estava vendo na minha aula de pós, que eu falo, não tenho nada para fazer na vida, aí eu me inscrevo em mais uma pós-graduação, em mais um curso, né? Porque eu tô com tempo sobrando, né? Aí a pessoa fica louca, não sabe por quê. Não, né? Só que não, né? Eu falo pro meu marido, esse ano eu não vou fazer nada, não vou fazer nenhuma pós, nenhum curso. Aí A gente começa não o dá ano, eu já tô. conta. Aí começa janeiro, já tô numa pós e 2 cursos. Aí meu marido, olha, escuta, você não falou que você não ia fazer nada? Eu falei, pois é, né? O bicho come, né? Então tem que fazer. A gente não dá conta de ficar sem. Não dá conta. Aí eu tava vendo até numa aula da pós, tô fazendo uma pós em gastroenterologia funcional, que eu tô assim apaixonada. Tá muito legal porque eles trazem muitos estudos muito recentes. E foi feito um estudo avaliando várias qualidades de castanhas, dependendo da área da produção. E dependendo da região do país, obviamente, mais naquela região do Pará, região mais amazônica, menos do que uma castanha, menos do que uma, já supre toda a demanda de selênio que o indivíduo precisa. Então, quer dizer, o cara pode comprar uma castanha, dividir no meio e tomar aquilo como suplemento, que já vai estar consumindo a quantidade de selênio. É o que a gente fala, né? Não é mágico. Tá tudo no alimento. Tá tudo no alimento. A pessoa pergunta, o que eu como? Eu falo assim, você faz o seguinte, você veja tudo que Deus deu para você comer. Tudo que Deus colocou na terra que é comestível, é isso que você tem que comer. Tudo aquilo que não é comestível, não é? Fala, tudo aquilo que não é comestível, que é inventado pela indústria, isso aí é para de vez em quando. É para o 20%. Os 80% é aquilo que Deus deu, é aquilo que Deus fez. Eu falo, tanto trabalho para o homem poder fazer todo esse tipo de alimento, para você ficar comendo pacotinho, não dá. As pessoas vivem à base, né? De biscoito, de miojo, de suco, refresco light. E, infelizmente, achando que tá fazendo, tipo, bem legal, né? Comendo biscoitinho integral, enfim. Eu vou até abrir aqui os comentários, porque essas alturas do campo. Tá. Pode falar, pode falar. Abrindo só para concluir. Esse assunto é interessante, Bianca, porque quando a gente fala aí desses alimentos, além de serem alimentos ali com esse potencial ali inflamatório, eu gosto sempre de lembrar que esses processados vêm com corantes e conservantes que podem sim ser ali tóxicos para o nosso intestino. Sim. Além disso, essas substâncias, elas possuem potencial neurotóxico. Por exemplo, aqui é o aspartame, que é um ativo ali muito adicionado em doces, em alimentos ali mais açucarados. E ele tem um efeito neurotóxico. Sim. Eu sempre brinco, o aspartame mata neurônio. Às vezes você está mascando chiclete todo dia e está mudando a memória, está mudando o seu humor, mas é porque no seu chiclete tem uma substância que todo dia que você mastiga, ele está matando seus neurônios. E é um chicletinho sem açúcar, inocente. Isso mesmo. E aí eu penso, não, mas aqui tá tranquilo, é só um chiclete. É só uma bala, ou é só um doce, ou é só um pão, ali depende do processado, é só um refrigerante. Então, assim, eu sempre tenho essa abordagem, e eu vejo isso com Duda também, Bianca. Não é que a gente quer ser radical. Vocês estão proibidos de comer isso. Não é sobre isso, é o que ela acabou de explicar. Pensa em 80% do seu tempo. Tem que ter essa
alimentação saudável. 20% ali, você se permite. Ah, hoje eu tô com vontade de pão de chiclete, hoje eu quero tomar esse sorvete, hoje eu vou tomar um pouquinho de refrigerante. Tá tudo bem. E tá tudo Mas bem, se faz for parte. constante, É, isso faz parte. né? Faz parte. Agora, Alessia, e vou te jogar aqui um tema que ele é meio complexo de se falar, isso também daria uma live inteira, mas eu acho que a gente pode dar uma pincelada rapidamente, porque é algo que eu vejo que tem uma aplicabilidade incrível, quando bem indicada e bem recomendada, que são os psicobióticos, né? Aqueles perfeito. probióticos, né? Contextualize o que é psicobiótico para a galera. Sim, que aí já vão ser os probióticos que já têm esse efeito ali de contribuir com a saúde intestinal e, segundo os estudos, a gente já vê melhora na mudança do humor. Uhum. Hoje a gente consegue ver pelos estudos, bem que isso é bem interessante, que a cepa bacteriana de pacientes mais ansiosos e depressivos, ela é diferente, É. comprovando que a microbiota do seu intestino está diretamente relacionada com o seu humor. Então, ela é diferente de uma pessoa que é alegre, que tem esse bem-estar. A gente consegue ver a flora ali, a composição é distinta. E o que é interessante é que esse tipo de bactéria ali vai influenciar também não só na reação metabólica, toda essa conexão aqui desse maestro que a gente falou que é o intestino, Uhum. e também na regulação desses neurotransmissores. Uhum. Pensando nisso, hoje a gente consegue estabelecer certos tipos de cepas aí de bactérias que têm esse efeito psicobiótico, né, esse efeito para a nossa saúde mental, trazendo esse bem-estar. Eu gosto muito de até citar aí como exemplo do probiótico, que é o Neuropsiquer, aí mais ou menos 100 miligramas ao dia, um psicobiótico, um tipo de probiótico muito interessante para ajudar a Uhum. ter bem-estar nesses momentos aí. Claro, associado à saúde intestinal, à Sim. modulação, a todo esse processo que você ensina aqui perfeitamente. Porque outro fator importante, às vezes as pessoas, eu recebo nas caixinhas, eu imagino que você também. Doutora, me passa um probiótico para ansiedade. Sim, Me passa um probiótico para o intestino preso. Me passa sim. um probiótico para É a isso. Tô com solução na alergia, me passa um cápsula. probiótico. Isso. E não existe, tá? Quando a gente indica que os suplementos, vocês têm que ter um cuidado que ele vem para complementar, né? Ele é um suplemento para te ajudar no tratamento. Então não pense, igual você falou, não é uma solução mágica que está numa cápsula. Vai auxiliar? Vai Uhum. sim. Em muitos casos ali vai ser a cereja do bolo que vai fechar o Perfeito. tratamento. Né? Perfeito. Só que o que a gente tem que entender? Só ali a cereja não vai fazer o efeito no bolo que a gente precisa. Então tem que ter todo o preparo do bolo antes. Né? Então Perfeito. ali essa questão da saúde intestinal, da modulação, às vezes tem que parar por um tempo dos alimentos processados, né? Para desinflamar, Uhum. é a limpeza do terreno biológico. Às vezes você tem que ir lá, e você citou muito bem a questão do lixo, às vezes você vai ter que ir lá abrir a lixeira e tirar aquele lixo. Tem que lavar aquele lixo, tem que Exato. higienizar. Todo esse processo Exatamente. tem que ser feito. Até a Melina colocou aqui que ela tem uma dúvida com relação ao glúten. Até cabe bem aqui essa resposta, do meu ponto de vista, que o glúten, eu tenho até uma live que eu falei sobre isso, é uma frase que eu uso muito, tanto nas redes sociais quanto com paciente, que o glúten, ele não é para qualquer um, o glúten é para quem merece. Eu costumo dizer isso, Perfeito. não é? Porque eu posso comer Exato. glúten? Pode, se você merecer, pode. Porque tá Sim. tudo bem, não tem problema você comer glúten se você não for celíaco. Não tem problema. O problema é que as pessoas Isso. comem glúten todos os dias e o dia todo. E a pessoa Em esquece de grande comer quantidade. comida. A pessoa come, sei lá, pão de manhã, e no meio da manhã é um biscoitinho integral, aí na hora do almoço é um macarrãozinho, e assim ela vai. Ela não come um legume, ela não come uma fruta, uma proteína, não come nada. Vive à base de glúten. E a gente sabe que sim, esse consumo de glúten, ele aumenta a produção de zonulina, que vai abrir essas paredes intestinais, que é uma função de barreira muito importante, de defesa do corpo. Quando você abre essa barreira, é como se seu exército tivesse fraco. Aí, como que nós vamos ter esse equilíbrio microbiano com uma barreira fraca? Como que nós vamos absorver esses nutrientes que a Alessia falou? Como que nós vamos pegar esse probiótico, esse psicobiótico maravilhoso e fazer o melhor proveito dele? Quando temos um intestino bagunçado por excesso de glúten. Eu como glúten? Como. Eu amo um pãozinho francês quente. Eu também.
Faz, não é? Tá aquela manteiguinha derretida. Nossa, Agora, maravilhoso. como todo dia? Não, é óbvio que não. Então eu falo, o glúten é para quem merece e não para quem quer. Então aquela pessoa que tem bons hábitos alimentares, bons hábitos de vida como um todo, aquela pessoa que tem um intestino bacana, não está num processo de disbiose naquele momento, aquele desequilíbrio, toda estufada, tudo bem comer um pão. Tudo bem mesmo, é muito bom, diga-se de passagem. Agora, não dá para fazer isso todos os dias. Então, o glúten não dá para a gente colocar ele nem aqui no lugar de, meu Deus, que terrível, e nem no lugar de, ah, não, ele não faz nada. Depende da dose. É que nem remédio. O remédio ele é bom, dependendo da dose e da indicação e do tempo. Porque também tem Sim, gente que começa a tomar o omeprazol por prescrição e nunca mais para, sim. Aí, né? nossa, se for entrar então nesses assuntos, dá outra live aqui. Senhor O amado, efeito do omeprazol. os omeprazóis, né, são uma coisa louca. Nossa, Tem Deus. uma pergunta da Cintia, aliás, que ela fala assim: fala um pouco da bariátrica e a relação com a depressão. Perfeito. Nesses pacientes, a gente percebe muito essa carência nutricional, porque ele acaba mudando esse padrão alimentar. Às vezes o paciente ele não consegue comer todo tipo de alimento, tem aquela dificuldade até para certos tipos de alimentos sólidos. Então, o pós-cirúrgico tem todo um processo de adaptação. É muito importante ter um acompanhamento nutricional, alguém que vai ter esse olhar para ter níveis otimizados dos seus micronutrientes. Por quê? Uhum. São pacientes que é muito comum ter carência de B12, ter carência ali de outras vitaminas, mãozinha, outras vitaminas do complexo B, vitamina D. Geralmente o paciente ali pós-cirúrgico tem um alto consumo aqui dessas vitaminas, e aí junta com o processo ali de não estar alimentando bem, às vezes não se expõe ao sol, não está suplementando. A maioria dos pacientes sai da cirurgia e não suplementa, não tolera tomar. Quando passa em cápsula, na hora que engole, não consegue digerir bem por causa da questão da cirurgia. Então, todos esses fatores tem que te indicar que tem que ter uma estratégia ali personalizada para você. Então, o paciente, às vezes, pós-bariátrico, tem que usar, às vezes, solução em gota, às vezes tem que ser sublingual, às vezes tem que ser pastilha, às vezes tem que fracionar mais vezes ao dia. Às vezes a alimentação ali, a estratégia ali com a nutricionista também, vai ser em deixar de formas mais líquidas, para te ajudar a não ter essa carência desses micronutrientes, não ter falta de cromo. E isso não gerar uma ânsia ali depois. Por quê? O que a gente tem que pensar? Se é a matéria-prima que o corpo utiliza, quando está em falta, o seu corpo, o nosso cérebro, ele não sabe dizer para nós, olha, deixa eu passar a relação aqui, tá faltando zinco, selênio e vitamina B12. Você trata de comer esses alimentos que eu tô precisando. Vai Se imprimir. fosse assim, seria até fácil, A única coisa que sai da gente é cocô, não sai lista do que precisa. Exatamente. A gente não tem um acesso dessa forma tão clara. O nosso cérebro ele só fala assim, vai comer o que nós estamos precisando de nutriente. Então, nessa busca ali de você comer mais, é uma tentativa do seu cérebro também tentar achar aqueles nutrientes que estão faltando. Ele só não sabe onde que você vai comer ali, qual o recurso ali que você vai usar. Mas a ideia de induzir a fome também tem um mecanismo biológico, né, uma inteligência biológica por trás, que é essa busca de saciar esses micronutrientes baixos. Então, isso tudo aqui influencia. E o terceiro fator, que eu gosto sempre de falar, é questão de mentalidade e comportamento. Cirurgias aí nessa questão de emagrecimento, quando bem indicadas, são bem-vindas sim, não sou contra. Mas eu sempre falo com os pacientes, não vá para uma cirurgia sem trabalhar o seu emocional e seus fatores aí de comportamentos, fatores comportamentais. Porque a não mudança nesses dois fatores faz com que os pacientes aí pós-cirúrgicos tenham um reganho de peso. É típico, o paciente que vai para a cirurgia sem querer olhar para suas emoções e para os seus comportamentos, ele volta a ter ali os mesmos hábitos. Perfeito, exatamente. A pergunta de milhões que eu sempre recebo, que as pessoas acham que esse exame ele detecta tudo, que ele indica até a cor da calcinha, gente, mas não. A colonoscopia detecta a falta de nutrientes? Não, aí nessa questão da colonoscopia, não. O que a gente vai ter ali é mais uma avaliação local, né? Bem detalhada ali dessa saúde intestinal. Mas nesses níveis de micronutrientes que a gente está falando aqui, a gente consegue avaliar isso até mesmo por exame de sangue.
Então, a gente consegue dosar esses micronutrientes a nível sérico e ver pela própria faixa ali de referência o resultado que deu, se ele está em nível otimizado ali no terceiro, quarto quartil ou não. Então, aqui a gente já está falando mesmo uma avaliação que é até básica, né, Bianca? Muitos profissionais poderiam pedir e, Sim, infelizmente, não pedem. sim, exatamente. Eu falo que a melhor avaliação que tem para avaliar, a avaliação que é para avaliar, valeu a redundância, para poder entender. Deficiências nutricionais é a escuta do profissional, né? Então, o paciente está Sim, falando comigo, o paciente está falando com a Alessia, o que que ele sente, a gente já está pensando, está faltando isso, faltando aquilo, darará, vai darará. direcionando. Essa é a melhor, né? O Adriano perguntou assim: como recuperar essa barreira? Deve ser essa barreira intestinal, né, Adriano? Para recuperar essa barreira, você precisaria basicamente de aminoácidos, se a gente fosse pensar em recuperação de tecido, proteína. Mas para que isso funcione, proteína não no sentido figurado, mas aminoácidos específicos. Glutamina, por exemplo, é um desses aminoácidos amplamente utilizados para recuperar essa barreira intestinal. Mas não é só isso. Então, é a glutamina aliada à glicina, aliada a um contexto de alimentação, manejo do estresse, que vai levar essa recuperação dessa barreira, que a gente chama, até para, talvez você nunca tenha ouvido esse termo, quando você aumenta essa permeabilidade intestinal, o termo para isso é leaky gut, que é como se fosse, na tradução literal, o intestino gotejante, né? Como se ele ficasse ali gotejando aquilo que não deveria estar entrando. Teve uma outra pergunta aqui também bem interessante que alguém mandou aqui, a Fátima. Eu vou até me atrever a responder para você, Fátima, porque eu falei sobre isso hoje para uma paciente. Com doença grave, nem de vez em quando pode um glúten e uma caseína? Tenho muitas recidivas da doença. Então, assim, Fátima, hoje eu falei sobre isso com uma paciente, que ela tem também uma doença grave, e eu falei para ela que neste momento ela não pode nada além do que eu prescrevi para ela. Neste momento. Nós estamos trabalhando numa terapêutica, certo? Então, nessa janelinha de tempo combinado, nada fora da dieta. Depois é depois. Então, de repente, se você tem muita recidiva da doença, talvez você não esteja tratando pela base dessa doença, como a Alessia já falou aqui em vários momentos nessa live. Então, de repente, você tratando de fato a base do seu problema, vindo da raiz para cima, você consiga suportar algumas coisas que hoje você não tolera. Mas pode ser que, de repente, vamos pensar numa doença celíaca, a pessoa não pode nunca, nem um pouquinho de glúten, nem respirar glúten num ambiente contaminado, sei lá, numa padaria com farinha de trigo, né? Então, existem várias delimitações aqui, né, Alessia? Com certeza. Eu tô vendo aqui, Bianca, ela mandou aqui falando que a doença, eu acho que é a doença de Graves, deve Uhum, ser aquela parte da tireoide. Que uhum, também tem a ver com essa questão de doença grave, né? De sim, toda forma, essa explicação cabe perfeitamente nesse caso. É, gente, tireoide e intestino, e aí entrando nessa explicação do intestino permeável, tem forte conexão, sim. tá? E aqui eu vou ampliar não só para a doença de Graves, mas para o hipotireoidismo, principalmente hipotireoidismo de Hashimoto, com anti-TPO alto. Uhum, Quando a gente ajuda esse paciente a reduzir excesso de glúten e da caseína ali no leite, os uhum, anticorpos caem. sim, Tá? Isso é típico. Que eu já tive de casos de paciente que melhora esses marcadores com o equilíbrio na alimentação, sim. e igual você disse, às vezes no início tem que realmente, sim, é nada Uhum, mesmo, porque a gente está limpando esse terreno, fazendo a faxina ali. Depois a gente pode até reintroduzir, uhum, mas entende que tem um momento, tá? Então, quando você pergunta aí, até pelo caso da doença de sim. Graves, pela tireoide, essa conexão ela tem que ser levada muito a sério. Cada vez mais íntima, né? Eu vejo, inclusive, isso Sim, por mim também, porque até para quem não conhece a minha história, eu sou uma pessoa portadora de várias coisas que eu trato nos outros. Por isso, meu interesse olha é só. interesse próprio. E aí eu só trato dos outros por puro interesse próprio. Sim, Mas eu tenho Hashimoto, né? Eu tenho olha aí. Hashimoto. Olha, o meu mãozinho. Eu tenho Hashimoto, eu Sim, tenho vitiligo, eu tenho dermatite, então eu tenho enxaqueca. Eu sou portadora da doença do pânico, então eu tenho várias coisas e todas elas estão relacionadas com o quê? Intestino. intestino. Foi na Todas, base. todas. Então a minha base, na verdade, essa minha desbiose que eu carrego da minha formação da infância, ela veio me trazendo uma série de problemas e que eu só acordei para essa conexão o dia que eu comecei a estudar intestino. Aí eu falei, caramba, mas calma aí.
isso aqui que eu tenho tem uma relação, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu conectei tudo. Então eu observo isso claramente, que o que me descompensa muito o meu intestino, no quesito microbiológico de desbiose, é realmente o estresse. O fator estresse, para mim, é algo muito impactante. Então, quando eu estou em momentos mais estressada e que eu sinto essa alteração já intestinal, uma das coisas que altera claramente em mim é a minha tireoide. Tanto que agora, nesse momento, eu estou fazendo uso de T3 e T4, porque eu já tive uma pequena alteração. Aí a minha Sim, gineco já, Bi, vamos colocar para poder dar uma corrigida. Eu regular. fiz há uns 2 anos atrás, não precisei fazer, e agora eu estou fazendo novamente. Então a gente vê como que isso impacta, né? É, Como impacta. E essa leitura, esse cuidado constante, ele é muito importante, né? Não é porque eu tenho problema que eu vou me conformar, mas também não é porque eu tenho problema que eu vou simplesmente tomar tudo de forma desorientada. Não, essa leitura, esse acompanhamento, isso é muito importante, faz toda a diferença, né? com certeza. É Faz o toda a segredo do diferença. resultado, né? É o segredo do resultado. Ai, adoro. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem várias, né? Tem o intestino muito preso, fiz exames de sangue, a médica só entrou com B12 e vitamina D. O que deve fazer? Uau, né? Intestino preso, aqui a gente pode citar umas 10 causas diferentes para intestino preso. Então, o que você deve fazer, eu não faço a menor ideia, porque eu não sei qual é a causa do seu intestino preso. Então, quando a gente não sabe a causa, a gente não sabe lidar com o tratamento. Mas é importante que, sem dúvida alguma, que vitamina B12 e vitamina D sozinhas não vão resolver o problema do seu intestino preso. Não. Perfeito. É muita audácia, coitadinha, para as vitaminas, né? É muita audácia Aí para não as consegue vitaminas. sozinha, não. Não, não tem, não, não consegue, não. Não. Maravilha. Gente, tem mais perguntas, tem mais comentários, mas a gente não consegue responder tudo e todos. Então eu vou deixar para vocês a sugestão que eu sempre faço. Quando terminar a live, eu vou abrir uma caixinha ali nos stories. E daí você pode mandar lá sua pergunta relacionada aqui ao nosso tema da live, que daí eu respondo, que eu não souber responder, eu mando para a Alessia e ela segura essa bomba e tá tudo certo, entendeu? Mando lá para a Perfeito. praia, daí ela vai de manhã lá para frente do mar e responde para vocês. Combinado. Combinado, né? Pode Maravilha. perguntar. Maravilha. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque, né, já demos aqui muito, muito, muito conteúdo para poder não ficar tão extenso, mas acho que foi incrível, realmente, assim, uma forma simples das pessoas entenderem o quanto é importante cuidar do seu intestino para poder ter uma boa saúde mental em todos os aspectos, e independente se você usa medicamento, não usa medicamento, ter essa base da nutrição do seu intestino, das suas células, da produção de nutrientes é muito, muito importante. Quem é minha seguidora que não segue ainda a doutora Alessia, siga, porque todo dia ela posta conteúdos riquíssimos. Eu falo, ela não posta dicas, ela posta conteúdo. Dica a gente pega no Google, né? Quer conteúdo? Pode segui-la, porque de fato ela posta conteúdo que acrescenta muito. Por mais, até esses dias ela fez um comentário num stories que eu achei sensacional. Por mais que você não consiga ser paciente dela, paciente meu, por qualquer questão que seja, não vem ao caso, mas aprenda com quem está disposto a ensinar, porque isso pode virar a chave de coisas que você tem enraizado na sua cabeça e aquilo dá um start e você vai por um outro caminho diferenciado. Então, aproveite de profissionais que se dispõem a passar conteúdo, né? Porque isso é muito importante. Use as redes sociais de forma benéfica, né? Ao seu favor, É uma né? estratégia que a gente tem que usar a nosso favor. Exatamente. Exatamente. Alessia, muito obrigado mais uma vez. Adorei esse papo. Certeza que é o primeiro de muitos. Temos muitas coisas para falar. Exatamente. Só aqui já Sim, engatilhamos uma tireoide que a mulherada vai amar falar sobre isso. sim. Vamos Vamos agendar. combinar e vamos fazer um outro bate-papo desse. Muito obrigado mais uma vez. O que precisar, estamos aqui. E qualquer hora eu vou aí fazer uma foto lá da sua janela do oceano. Combinado. Venha nos visitar aqui. Vou ficar te aguardando. Alessia, um grande beijo para você, fica com Deus Beijão. e muito obrigada mais Obrigada, viu? uma vez. Obrigada. Fica aí até a próxima, então, nosso tema aí da tireoide e outros temas aí também. Tem muito assunto para falar.
Certeza, certeza. Amei. Beijão pra você. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau, Beijo. gente.